Quantas vezes você orou o Pai Nosso e você falou a seguinte frase: perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido? Você já pensou sobre isso? Vamos conversar? Eu sou a Andreia, mas antes disso eu te peço para se inscrever no canal, para ajudar o nosso canal a crescer. Deixa o seu like, que é muito importante, e ativa o sininho das notificações para receber novos vídeos. E bora para a gente conversar! Muitas vezes eu guardei sentimentos dentro de mim, rancor, amargura, raiva, ódio de pessoas que falaram coisas e que me magoaram muito e eu fiquei ruminando aquilo por muito tempo dentro de mim. E o significado da palavra ruminar vem de animais que têm um estômago compartimentado. O estômago da vaca ele tem 4 compartimentos. Então, depois que ela enche bem o estômago dela de pasto, ela fica um certo período que ela mastiga o pasto, engole, ela vomita de novo, engole, mastiga e engole, e ela fica fazendo todo esse processo com o alimento dela. E nós fizemos mais ou menos isso com os nossos pensamentos. Nós ficamos mastigando aquilo na nossa mente, daqui a pouco nós esquecemos, daqui a pouco aquele volta de novo e nós ficamos alimentando e mastigando aquilo na nossa mente. Nós ficamos ruminando esses sentimentos e pensamentos dentro da gente. E certa vez eu orando o Pai Nosso, quando eu repeti essa frase, perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos ofende, eu pensei assim, se eu não estou perdoando, eu não estou sendo perdoada por Deus, porque eu tenho que ser tratada da mesma forma. E aquilo me deu um temor muito grande. E eu pensei, se eu morrer agora, eu não tenho perdão de Deus, porque por mais que eu peça perdão pelas minhas falhas, eu não estou sendo perdoada, porque eu não liberei perdão para outra pessoa. Aquilo me preocupou demais. E aí eu comecei a pedir para Deus, Deus, me ensina a perdoar. Me ajuda a perdoar. E aí eu comecei a mudar a minha forma de orar. Eu dizia, Senhor, na verdade eu queria que aquela pessoa sofresse muito pelo que ela me fez. Mas eu sei que não é isso que o Senhor quer de mim. O Senhor quer que eu perdoe essas pessoas. Então me ajuda nesse processo porque não está sendo fácil. E eu comecei a receber a graça de Deus para aprender a perdoar. E isso foi libertador. Quanto mais eu orava pedindo para Deus, para me libertar daquele sentimento, Deus foi me ensinando a trabalhar esses sentimentos dentro de mim. E eu comecei a orar para Deus pedindo para Deus abençoar a vida daquelas pessoas. Só que tem um detalhe muito importante. Nós decidimos perdoar a outra pessoa porque o perdão, ele não é um sentimento. Nós não esperamos sentir algo bom, algo diferente dentro do nosso coração para a gente perdoar. O perdão, ele é uma questão de decisão. Eu decido perdoar alguém. Eu tomo uma decisão e a partir de hoje eu não vou mais alimentar esses sentimentos dentro de mim, porque eu decidi perdoar. E aí eu tive que começar a vigiar a minha mente, para que esses sentimentos não tomassem conta novamente de mim. Quando você decide perdoar, não quer dizer que vai esquecer, que você não vai sentir mais dor e que você vai isentar outra pessoa do senso de justiça, que ela, a partir do momento que você vai perdoá-la, ela não vai mais pagar pelos atos que ela cometeu. A questão do perdão não tem nada a ver com a questão da justiça ou da injustiça. São coisas separadas. Não é uma isenção de culpa da outra pessoa. Nós não estamos liberando ela na questão de impunidade. A pessoa que cometeu esse ato, que por mais grave que tenha sido, ela vai ter que pagar, ela vai ter que arcar com as consequências do ato que ela cometeu. Porém, o fato de perdoar, o perdoador, ele vai se libertar de uma carga que não é dele. Quando eu decidi perdoar aquelas pessoas, eu comecei a orar para Deus abençoar. E eu falava para Deus, Deus, eu queria mesmo que aquela pessoa sofresse muito pelo que ela me fez. Mas não é o que o Senhor quer de mim. O Senhor quer que eu tenha uma atitude diferente. E a questão do perdão também não é uma questão de superioridade. Eu estou perdoando porque eu sou superior, porque eu sou melhor que a outra pessoa. Não, muito pelo contrário. O perdão é uma questão de humildade. É você reconhecer que você não é capaz e não deve julgar as outras pessoas. Que esse papel compete somente a Deus. O seu papel é perdoar e entregar a justiça nas mãos de Deus. Porque ele sim é o justo juiz. Ele vai julgar a sua intenção do coração e a intenção da outra pessoa que te magoou, que te prejudicou de alguma forma. Eu sempre pensava que o fato de
da pessoa ter magoado a outra pessoa, que ela tinha que pagar e que, de certa forma, a gente poderia fazer uma vingancinha santa, sabe? Querer ajudar, né? Acelerar o processo de vingança. Mas quando nós fazemos isso, você já está fazendo a vingança. Então, por que Deus vai interferir nessa situação? E a própria palavra de Deus fala que quando nós não perdoamos, o nosso Pai Celestial não nos perdoa. Isso é muito sério. Ele está nos equiparando, né? Com a pessoa que nos machucou, a pessoa que nos prejudicou e está nos botando no mesmo nível, porque se nós não perdoamos, nós não somos perdoados, então nós somos iguais àquela pessoa. Isso é muito sério. E aí eu tomei a decisão de perdoar aquelas pessoas. E por incrível que pareça, as coisas começaram a melhorar na minha vida. Coisas que estavam travadas na minha vida, principalmente na questão do relacionamento, a minha vida mudou. Porque eu tinha muita dificuldade em perdoar o meu ex-marido, eu tinha muitos ranços, não é? Eu ficava alimentando aqueles ranços, muita raiva. Eu lembrava de coisas que foram ditas, coisas que foram faladas, e aquilo eu ficava alimentando, e eu ficava pensando aquilo. Muitas vezes eu trazia aquilo para a minha realidade, e se tornava tão real que eu acabava, né, gesticulando e falando alto, e lembrando, e vibrando negativamente em relação àqueles sentimentos. E aí eu fui começando a liberar perdão, não é? Eu querendo perdoar, eu pedia para Deus, Deus, me ensina. E a graça de Deus veio sobre a minha vida. E a graça, ela me deu capacidade de entender e saber perdoar, porque a graça, ela nos compensa daquilo que nós não temos capacidade. Aquilo que eu não consigo fazer, a graça de Deus nos ensina, ela nos ajuda a realizar. E foi um processo que não foi do dia para a noite. Levou tempos, muito tempo. E foi libertador para mim. Quando eu realmente perdoei aquelas pessoas, a minha vida em certas áreas começaram a andar para frente. Principalmente quando eu tinha dificuldade de perdoar o meu ex-marido, a minha vida sentimental, ela melhorou, ela deu um salto, as coisas mudaram totalmente na minha vida. E aí eu não vivia mais naquele ciclo vicioso de rancor, de mágoa. Eu era uma pessoa muito amargurada, eu achava que, nossa, pelo fato de eu ter sido ferida, que o mundo tinha que pagar por isso. E não é assim que funciona. Eu vivia triste, eu vivia melancólica, eu me achava a vítima, a coitada, a sofredora. E aí eu saí do papel de sofredora, de vítima, para um papel de uma pessoa inteligente, que eu tomei uma decisão inteligente, que era a decisão de perdoar. E quando nós tomamos essa decisão, nós fazemos jus ao que Cristo fez por nós na cruz. Porque quando Jesus foi para a cruz, antes de passar por todo o processo de crucificação, ele foi chicoteado, cuspido, ele foi pregado numa cruz, não é? Pregos enormes nas mãos e nos pés dele. Uma lança foi cravada na sua costela, espinhos foram cravados no seu crânio, e ele passou por tudo isso, por toda essa humilhação e por todo tipo de abuso. Tiraram as suas vestes, não é? Ele foi humilhado, e mesmo assim, antes de morrer, ele disse para Deus: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E quando ele estava no Getsemane, ele suou sangue, porque ele sabia que ele iria passar por todo esse processo, que ele ia carregar todo o pecado do mundo. Ele carregou todo aquele pecado sobre ele, veio sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E Jesus falou: perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa. Jesus nos perdoou. E quem somos nós para não perdoar? Ele passou por coisas muito piores que nós. E mesmo assim, ele teve uma inteligência no momento da dor e ele perdoou. E quando nós não perdoamos, nós não somos perdoados. Quando nós perdoamos, nós nos libertamos disso. E as nossas orações chegam com mais facilidade aos céus. E por mais difícil que seja a situação, você pode me dizer: mas você não sabe o que aconteceu comigo, você não sabe a dor que eu estou sentindo. Não, eu não sei. Mas Jesus sabe o que você está sentindo, Jesus sabe a dor que você está sentindo. Peça a graça para Ele, que Ele vai te dar essa graça para você passar por essa situação e com humildade você vencer tudo isso. Perdoe, que isso é uma questão de libertação. E se você tem uma pessoa próxima a você, você precisa perdoá-la para o convívio melhorar. A sua vida vai melhorar. Mas também, se essa pessoa está longe e você não quer mais convívio com essa pessoa, você não é obrigada a ter convívio. O fato de você perdoar a outra pessoa não quer dizer que você tem que ter convívio com ela. E pessoas que estão distantes de nós, que nós não temos
vínculo com essas pessoas, às vezes elas nos magoam, nos machucam e aquilo passa, nós nem lembramos mais. Mas as pessoas que estão próximas a nós, que têm um convívio com nós, essas pessoas é mais difícil de nós perdoarmos, porque nós não esperávamos isso delas. Quando você perdoa, você diz para Deus que a partir deste momento você quer escrever uma nova história e você não quer carregar correntes e amarras do passado. Guardar ressentimentos dentro de você, William Shakespeare já dizia que guardar ressentimento é como tomar um copo de veneno esperando que a outra pessoa morra, mas na verdade quem está morrendo é você mesmo, porque você está se envenenando com esses sentimentos ruins de amargura. Liberte-se disso. O perdão é uma questão de decisão. Decida perdoar e peça a Deus graça para você conseguir passar por esse processo. E você vai conseguir, porque a palavra de Deus não mente, a palavra de Deus é verdadeira. E se Ele fala que através da graça você consegue perdoar, você vai conseguir. Ore e peça para Deus que você vai conseguir. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like, comenta aí se você tem dificuldade, se você já perdoou as pessoas que você precisava perdoar. E ative o sininho das notificações para receber novos vídeos. E até breve!